Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mas, irmãos, sejam bem-vindos a mais uma reflexão do tempo quaresmal, tempo de conversão. Hoje, sexta-feira, dia 10 de março, estamos na segunda semana da quaresma. Que nós possamos abrir o nosso coração, deixar o Espírito Santo nos convencer, abrir o nosso entendimento, para que nós possamos ir percebendo o quanto Deus nos ama, o quanto Ele cuida de nós, o quanto Ele nos protege e o quanto Ele espera que nós tenhamos uma resposta positiva, concreta ao seu chamado de amor. Então, eu convido você a juntos rezarmos nesta sexta-feira para clamar o Espírito Santo sobre nós e sobre a nossa vida, a nossa caminhada, a nossa missão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Abri, Senhor, os meus lábios para bendizer o vosso santo nome. Purificai o meu coração de todos os pensamentos vãos, desordenados e estranhos. Iluminai o meu entendimento e inflamai minha vontade, para que, neste tempo quaresmal, nós possamos perseverar na oração, na penitência e na vida fraterna. E assim, todos nós mereçamos ser atendidos na presença da vossa divina majestade, por Cristo nosso Senhor. Amém. Abri os meus lábios, ó Senhor, e minha boca anunciará o vosso louvor. Hoje, então, sexta-feira, dia 10, o Evangelho de hoje vai nos apresentar outra parábola de Jesus. E essa parábola é bem mais incisiva. Jesus conta a parábola daquele senhor, dono de uma vinha. Ele preparou, organizou, cercou, deixou tudo pronto. Depois ele arrendou aquela vinha pronta para produzir e viajou. Os arrendatários começaram a produzir e quando chegou o tempo do proprietário, do dono, receber o valor contratado de arrendamento, ele mandou os empregados para receber, depois mandou outras pessoas, depois mandou o próprio filho, e todos esses que vieram a mando do proprietário receber o produto do arrendamento foram mortos por aqueles arrendatários desonestos que queriam se aproveitar. Bom, Jesus conclui dizendo que quando o dono da vinha chegar, ele vai massacrar esses arrendatários infiéis que mataram os seus emissários. E Jesus estava fazendo uma comparação exatamente do mundo de hoje, do mundo da época, onde Deus preparou a terra, preparou o mundo para nós usufruirmos. E quando mandou os profetas, mandou todas as pessoas para anunciarem e para recolher o fruto bom daquela vinha, eles foram mortos. Inclusive o filho também foi morto. Amados irmãos, que essa parábola toque os nossos corações. Qual é a nossa atitude, ou que atitude nós estamos tendo? De arrendatários infiéis, desonestos, que não queremos atender às ordens do Senhor? Quais são as nossas atitudes? Nós estamos devolvendo ao Senhor o fruto do nosso trabalho, o produto que é justo ser devolvido ao Senhor da vinha? É preciso que nós entendamos, prestemos atenção. A reflexão de hoje da Liturgia das Horas é também ainda do Tratado contra as Heresias de Santo Irineu, bispo do século II, que fala da aliança. Deus faz uma aliança conosco.
Até que ponto nós estamos correspondendo a essa aliança? Até que ponto nós estamos devolvendo ao Senhor o produto da vinha? E aí, Santo Irineu vai dizer, no Deuteronômio, Moisés disse o seguinte ao povo: o Senhor teu Deus firmou uma aliança no Horebe. Não foi com vossos pais que o Senhor firmou essa aliança, mas convosco. Por quê? Porque a aliança é justamente para trazer de volta aqueles que estão desviados. Os nossos pais eram justos, não precisavam de uma nova aliança. Mas o povo rebelde que vai se afastando do caminho de Deus precisava de uma nova aliança. E foi feita a aliança no Horebe, até que veio o próprio Filho para renovar e para aperfeiçoar a aliança. E essa aliança é definitiva. Não precisamos de outra. Nela se encerram todo o amor e toda a misericórdia do Pai. Porque o próprio Filho vem e se entrega por nós. E Santo Irineu vai continuar dizendo: quando essa justiça e esse amor para com Deus caírem no esquecimento e se extinguiram no Egito, tornou-se necessário que Deus, em sua grande bondade para com os homens, se manifestasse de viva voz. Então Deus vai caminhando conosco e sempre que houver necessidade, Ele vai falando diretamente a nós. Com seu poder, fez sair seu povo do Egito para que os homens voltassem a ser discípulo e seguidor de Deus, e castigou os desobedientes, a fim de que o povo não desprezasse o seu Criador. Então Deus vai cuidando e vai também executando tudo aquilo que precisa ser executado. Alimentou no deserto, deu todas as condições, conduziu o povo nos 40 anos. Deu ainda o mandamento do amor de Deus e ensinou a justiça para com o próximo, a fim de que o homem não fosse injusto nem indigno de Deus. Assim, por meio do decálogo, Deus preparava o homem para a sua amizade e para a concórdia com o próximo. Era o homem que tirava proveito de tudo isso, uma vez que Deus não tinha nenhuma necessidade do homem. Então, sem precisar de nós, Deus quis dar a nós o melhor. Ele não precisa, mas nós precisamos de Deus. Amados irmãos, nesta quaresma, preparando-nos para celebrar a paixão e morte de Jesus, o Filho que vem para afirmar a aliança definitiva de amor, de misericórdia e de salvação. Nós precisamos entender que o Senhor usa em nosso favor toda a sua misericórdia. Mas nós precisamos dar uma resposta. Nós precisamos dar um retorno. Nós precisamos prestar atenção naquilo que o Senhor está propondo. Os dias são maus, é verdade. Por isso, nós precisamos estar atentos para não nos deixarmos desencaminhar pela maldade do mundo. Ao contrário, precisamos permanecer fiéis para que nós possamos ajudar esse mesmo mundo, esse mesmo homem desencaminhado a retornar a Deus, a reconduzir-se para a aliança, a de novo reassumir a aliança que Deus, na pessoa de Jesus, fez conosco. Então é preciso que nós prestemos atenção. A fim de preparar o homem para esta vida, o Senhor proclamou por si mesmo as palavras do Decálogo, para todos sem exceção. Por isso, elas não foram abolidas por ocasião da sua vinda segundo a carne,
mas permanecem em vigor entre nós, desenvolvidas e amplificadas. Que nós possamos perceber o quanto o Senhor nos ama e Ele é fiel na aliança que faz conosco. Nós é que muitas vezes não somos fiéis e na nossa infidelidade nós assumimos as consequências. E as consequências da nossa infidelidade para com Deus são sempre consequências muito duras para nós. Prestemos atenção. E assim nós possamos estar sempre atentos à voz do Senhor. Rezemos, pedindo a Nossa Senhora que nos conduza nesse caminhar. Ó Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa, Imaculada Conceição, Rainha do céu e da terra, auxílio dos cristãos, mediadora das graças de Deus, Mãe do perpétuo socorro, que esmagaste a cabeça da serpente infernal, desatadora dos nós, desatai todos os nós da nossa vida espiritual, temporal e da nossa missão, e concedei-nos a graça de nos deixar cobrir pela sombra do Espírito Santo e, fortalecidos por sua força e unção, fazermos da nossa vida um fiel e verdadeiro testemunho da presença salvadora de Jesus no mundo. Assim seja. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde, mostre a sua face misericordiosa, nos conceda a sua graça, nos proteja de todo mal e, com a sua bênção, nos guarde em seu coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe você. Até amanhã com mais um momento de reflexão. Fique com Deus.